Fala, gente boa, tudo bem ou não? Ó, a quarta-feira começou muito bem para o Sérgio Moro, hein? Que teve uma vitória lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E essa é uma das notícias que eu vou comentar com você aqui nessa manhã de quarta-feira. Porque ele está feliz da vida, porque não foi cassado. Mas a gente tem outros assuntos para comentar também. Eu quero que você fique aqui comigo para a gente ir dando um apanhado geral no noticiário que é destaque nessa quarta-feira. Vamos nessa? Eu sou Ricardo Mello, explicador-geral da República, e te convido para assistir esse vídeo aqui e para sentar o dedo no like, para comentar, compartilhar, para se inscrever no canal. Imagina, a maioria das pessoas que assistem não é inscrita, pensa bem. E além do mais, se você quiser e puder, participe também do financiamento coletivo. Aqui embaixo tem um botãozinho, seja membro, e tem essa chave aqui. Você decide a melhor maneira para contribuir. Eu é que não me meto nisso. Vamos nessa. Seguinte, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná deu uma vitória importante para o Sérgio Moro ontem nesse processo de cassação do mandato dele. 5-2 terminou a votação. 5-2 para não cassar o mandato do Sérgio Moro. Você sabe que ele está respondendo esse processo aí, porque o PT do Lula e o PL do Bolsonaro entraram com ações para cassar o mandato dele por excesso de gastos na campanha eleitoral de 2022. Ele teria gasto mais dinheiro do que o limite que um senador, um candidato ao Senado pode gastar para fazer sua campanha lá no Paraná. O limite é 4.400.000, ele teria gasto 5.700.000 se você incluir nessa conta também o dinheiro que ele gastou na pré-campanha, quando ele ainda era candidato a presidente da República. E aí, segundo as ações dos dois partidos, ele se beneficiou desse dinheiro, desse gasto a mais. Ele teve maior exposição, porque um candidato a presidente sempre tem muito mais exposição que um candidato a senador, e isso teria desequilibrado o jogo entre ele e os outros candidatos da oposição. Então, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, existia sim uma incógnita, ninguém sabia qual seria o resultado. Estimava-se em 4-3, mas sem saber para que lado, de cassar ou não cassar. A verdade é que ficou 5-2 para não cassar o Sérgio Moro. Não deixa de ser um resultado normal, uma vez que é lá no Paraná, e lá no Paraná ele tem bastante influência no meio jurídico, né? O Moro ainda é meio que herói da República de Curitiba. Então, por conta disso, para ele era meio que esperado que não fosse ser cassado, o que não significa que o jogo está concluído, tá? Ontem mesmo, depois que saiu o resultado 5-2 a favor dele, ele fez um pronunciamento lá no Senado Federal, dizendo mais ou menos o seguinte: o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em julgamento técnico e impecável, isso é a avaliação do Sérgio Moro, do próprio, rejeitou as ações que buscavam a cassação do mandato de senador que me foi concedida pela população paranaense. Na data de hoje, o tribunal representa um farol para a independência da magistratura frente ao poder político. E aí, significa que ele está livre agora? Vai poder exercer o mandato de senador tranquilo? Não, não significa isso não. Significa que só teve uma batalha dessa guerra. A segunda batalha vai ser no Tribunal Superior Eleitoral. Sim, porque tanto o PT quanto o PL já anunciaram que vão recorrer dessa decisão. Aliás, antes mesmo da decisão sair, as partes já tinham dito que quem perdesse ia recorrer. Então, se o Sérgio Moro tivesse sido cassado pelo TRE, ele ia recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Como não foi, quem vai recorrer é a outra parte. E lá em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, tudo pode acontecer. Existe inclusive uma estimativa dos próprios senadores, que são colegas dele no Senado, de que o mandato dele é favas contadas, que ele vai perder o mandato. E tem um exemplo, inclusive, que pode deixar o Sérgio Moro com as barbas de molho, né? O Deltan Dallagnol, que é o Robin, né? O Batman e Robin, aí, o Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, o Robin, ele tinha sido absolvido por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná no pedido de cassação do mandato dele de deputado federal. Aí o processo subiu lá para o TSE e o que aconteceu? O inverso, ele foi cassado por unanimidade, está fora do mandato. Então a tendência lá no Tribunal Superior Eleitoral não é a mesma tendência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o que significa que a chance de cassação ainda existe, ainda é grande e pode acontecer no julgamento que deve ocorrer lá para mais próximo da eleição municipal.
desse ano, né? Lá para outubro, por aí, porque tem os prazos da justiça. Você sabe que os prazos da justiça são lentos, até que está indo rápido esse processo. E aí tem um precedente, né? No Mato Grosso tinha uma juíza, a juíza Selma, que foi eleita senadora. Ela era chamada de Moro de Saias, porque ela tinha comportamento parecido com o Sérgio Moro, de expor para a imprensa tudo que ela estava julgando. Ela fez uma pré-campanha gastando um montão de dinheiro, depois fez a campanha dentro do orçamento de uma candidatura ao Senado. Na hora que somaram tudo, viram que ela gastou mais do que podia. O que aconteceu com a juíza Selma? Ela foi cassada, ela perdeu o mandato. E esse é o precedente que está sendo usado pelos partidos para pedir a cassação do Sérgio Moro. Ou seja, já aconteceu uma vez e o resultado foi a cassação. Então agora no TSE, o que vai ser julgado é justamente isso. Se vai valer o precedente da juíza Selma ou se o Sérgio Moro vai estabelecer um novo precedente de que gasta mais do que o limite e mesmo assim continua senador da República. É esperar para ver o que vai acontecer com o mandato do Sérgio Moro. Tem mais notícia, tá? A inflação desse mês desacelerou em março para 0,16%, fica abaixo das projeções. Notícia da Folha de São Paulo. Notícia boa, né? Notícia que a inflação está caindo e isso aí é um fator importante para a economia do Brasil, e inclusive porque ficou abaixo das projeções dos especialistas. Vamos lembrar que os especialistas previam um crescimento do PIB no ano passado bem menor do que foi o crescimento real. E agora erraram mais uma vez. Olha só essa parte grifada aqui. O novo resultado ficou abaixo da média nas projeções do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg esperavam variação de 0,25 em março. E acabou que a inflação ficou em 0,16. O preço dos alimentos deu uma segurada, mas ainda é um problema que está apertando a inflação brasileira. De qualquer maneira, nesse momento, nos últimos 12 meses, a inflação é de 3,93%. Dos últimos 12 meses. E esse resultado de março é o melhor resultado desde 2020, desde a época da pandemia, desde antes, né, do início da pandemia, que março foi o início da pandemia no Brasil. A partir de abril começou a disparar preço, começou a disparar a inflação. Então, até março ela estava mais ou menos controlada. Então é o melhor resultado desde março de 2020, que é exatamente o comecinho da pandemia. De lá para cá, a inflação sempre foi maior do que esse 0,16 que foi registrado em março desse ano. Não é só isso não, gente. Ó, a gente está falando há vários dias já do Elon Musk, né? E dessa briga dele com o Alexandre de Moraes, agora também atacando o governo brasileiro. Em carta a Musk, ONU acusou suas ações de ajudar a disseminar a violência. Ele foi acusado pela Organização das Nações Unidas de estar reduzindo a moderação no X, que é o antigo Twitter, e com essa redução da moderação permitindo a circulação de discurso de ódio, de discurso violento, de ataques às instituições, isso no mundo inteiro. Nós não estamos falando do Brasil não, tá? No mundo inteiro. Tanto é verdade que a União Europeia considera o Elon Musk um disseminador de fake news, o maior disseminador de fake news do mundo. E ele também responde a processo lá na Austrália por não combater a pedofilia dentro da rede social dele. Então essa é a situação, esse é o tal do herói para muita gente, né, da extrema-direita. Esse é o cara que está sendo acusado pela ONU de ajudar a disseminar a violência nas redes sociais, mais especificamente na rede que é dele. Ele comprou, reduziu a quantidade de moderação, demitiu 6 mil funcionários, e é claro que isso reduz a capacidade de moderar o conteúdo, então aí a mentira, a violência, o discurso agressivo se espalhou pra caramba, porque não tem ninguém para coibir. Essa que é a verdade. Olha só, na carta sigilosa que foi enviada em dezembro de 2022, mais de 20 mecanismos e relatorias da ONU se uniram para cobrar de Elon Musk medidas para garantir que a sua plataforma não seja usada para difundir violência. O documento também o acusou de executar um desmonte das operações de moderação de publicações e denunciou a disseminação de violência e ódio. Essa é a situação do Elon Musk na Organização das Nações Unidas. Então, você está vendo aí que de herói esse rapaz não tem nada. Você acha que acabou? Acabou nada. Mauro Cid prestou novo depoimento à Polícia Federal em sigilo.
diz uma colunista da CNN Brasil. Ele prestou depoimento nessa terça-feira, dia 9, durante 5 horas. Ele foi lá na Polícia Federal falar sobre aquelas gravações que vazaram na revista Veja, em que ele dizia que estavam tentando fazer ele dizer coisas que não aconteceram, que ele estava sendo pressionado, que o ministro Alexandre de Moraes era a lei, aquela coisa toda, aqueles áudios, você se lembra deles, né? Ele teve que voltar lá e esse depoimento não foi divulgado para ninguém, descobriram depois que ele tinha ido lá prestar depoimento. Ele já tinha prestado um depoimento antes, inclusive ontem ele assinou os termos desse depoimento anterior e esclareceu mais dúvidas, tirou mais dúvidas das pessoas da Polícia Federal em relação a essas gravações que vazaram. Segundo apurou a CNN, o depoimento começou por volta das 14 horas e se estendeu até as 19 horas. Foram 5 horas de depoimento. Cid deixou o batalhão da Polícia do Exército, onde ele está preso, do batalhão da Polícia do Exército de Brasília, cercado por um comboio militar. Muitos carros militares ali fazendo escolta para levá-lo para a Polícia Federal para prestar depoimento por conta desse episódio. E a última notícia que eu queria comentar com você é essa aqui, ó. Banco solicita apreensão de bens de Jair Renan Bolsonaro por dívida de R$360 mil. A Justiça não conseguiu entregar a intimação ao filho 04 por 3 vezes. O que acontece? O Banco Santander entrou com a ação para receber aquele dinheiro que o Jair Renan pegou emprestado, falsificando, segundo a Polícia Civil, de Brasília, falsificando comprovações de renda da empresa que ele tinha. Ele aumentou o faturamento nessas comprovações, apresentou para o banco e com isso conseguiu fazer altos empréstimos, 3 empréstimos diferentes, e não pagou esses empréstimos, está devendo R$360 mil para o banco. Tentaram intimar ele 3 vezes e não conseguiram fazer essa intimação. Por quê? Porque estavam tentando intimar ele em Brasília, né? No estádio Mané Garrincha, que é onde tem a sede da empresa. Só que essa empresa, primeiro, que ele não faz mais parte da sociedade dessa empresa. E segundo, que ele é assessor do senador Jorge Saif, lá de Santa Catarina, e hoje ele mora em Balneário Camboriú. Então é claro que ele não ia ser intimado em Brasília. Então, como não conseguiram intimá-lo, o banco pediu a apreensão de bens dele para poder fazer o pagamento dessa dívida. Vamos lembrar como é que foi essa história. O Jair Renan tinha um sócio nessa empresa, que é uma empresa de eventos, de organização de eventos, e ele resolveu fazer 3 empréstimos no banco. Só que o faturamento da empresa dele não dava para fazer os empréstimos que ele queria. Segundo a Polícia Civil, o que ele fez? Pegou comprovantes falsos de que ele faturava bem mais, que ele faturava R$4 milhões por ano, e com esses comprovantes ele pegou quase R$700 mil de empréstimo. E aí não pagou essas dívidas. Então agora está sendo processado pelo banco, que acusou a fraude na documentação. A Polícia Civil também investigou e indiciou ele por falsidade ideológica, por uso de documento falso. E aí ele está respondendo criminalmente e também na esfera civil, porque além de responder pelo crime, ele tem que pagar a dívida. E o banco agora pediu então a apreensão de bens do Jair Renan, do 04, do Bolsonaro, para pagar essa dívida que ele fez lá no banco e não pagou. É isso, eu vou ficando por aqui. Qualquer hora eu volto com mais notícias para você e para a gente comentar o que está rolando nessa manhã de quarta-feira. Agora eu volto para comentar a tarde da quarta-feira, para você não ficar boiando na rodinha dos amigos, para você saber o que está rolando, o que estão comentando. Porque os seus amigos ficam todos conversando sobre os assuntos da política e você fica boiando lá no meio, né, sem saber o que está rolando. Então vem para cá, acompanha as principais notícias, que você vai ter assunto para conversar com seus amigos também. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Um abração e tchau.